Fala galera, beleza? Seguinte, surgiu uma pergunta aí nos comentários a respeito da diferença de desempenho entre um i5 3330 e um i7 3770, porque a pessoa vai fazer um upgrade e queria saber essa diferença aí. O i7 ele é um processador, esse modelo especificamente, o 3770, é um processador de 4 núcleos e 8 threads. O clock base dele é 3.4 GHz, Ivy Bridge, e o 3330 ele tem 4 núcleos e 4 threads, então ele não tem o HT habilitado, não tem o Hyperthreading. E ele trabalha com o clock base de 3 GHz, a Ivy Bridge também é a mesma plataforma, LGA 1155, tudo igual. Então aqui eu uso esse site chamado User Benchmark para fazer o comparativo de desempenho. No efetivo geral aqui, o i7 3770 dá 13% a mais do que o i5 3330. Um pouco mais para baixo aqui, mais nos detalhes da parte dos núcleos, nós temos aqui a parte de memória, a latência de memória média. O i7 fez uma pontuação um pouco maior, mas a diferença é tão baixa, que é só 4%, que é praticamente desconsiderável. Mas, indo para os núcleos, nós temos aqui o desempenho com um núcleo, ele é 20% melhor, o i7 3770. Com 2 núcleos, ele é 16% melhor. 4 núcleos, ele é 21% melhor do que o i5 3330. E em 8 núcleos, ele é 67% melhor. Por que ele é tão melhor aqui? Justamente porque o i5 não tem HT e o i7 tem HT. Então ele consegue um desempenho melhor aí no teste, comparando o comparativo de 8 núcleos. Então dá uma boa diferença. E esse site ele também traz um pouco mais para baixo a questão de diferença com overclock dos dois processadores. Tem um pouco de diferença ali também. A questão de memória deu 3%, 93 pontos versus 90,8 pontos. Um núcleo 22% melhor. Eu não vou ficar lendo pontuação para não perder muito tempo. Aqui o importante é falar no vídeo a porcentagem. Em 2 núcleos 22% melhor, já foi um pouco a mais ali do que os 16%. 4 núcleos 16%, então meio que inverteu, né? Antes era 4 núcleos 21%, aí subiu para 2 núcleos 22% e 4 núcleos 16% e 8 núcleos 65% de diferença. É claro que a gente tem que considerar aqui que o caso do overclock é considerando o overclock nos dois processadores. Se a gente comparar o i5 com overclock e o i7 sem overclock, a diferença vai acabar sendo menor. Agora, a questão da quantidade de núcleos, isso vai fazer diferença aí da otimização das tarefas que você está utilizando. Tudo bem que eu acho que hoje em dia, no mínimo 4 núcleos, dá uma otimização boa ali, dependendo tipo para uso do sistema operacional e etc. Mas, se for para jogos, por exemplo, tem jogos, dependendo do jogo, ele pode não ser muito otimizado para multicore. Como eu não sei que jogo vai ser utilizado, seria ideal dar uma pesquisada a respeito do jogo. Mas no geral, considerando de modo não específico por jogo que não consegue usar threads, por exemplo, do meu ponto de vista é um upgrade que vale a pena. Se hoje em dia você tem um orçamento apertado e você tem um i5 3330 e você quer partir para um i7, se você achar um i7 com um bom preço, claro, se for, por exemplo, R$300, não vale a pena, simplesmente porque é um processador muito antigo. Mas se você conseguiu com um precinho bem baixo ali, ou algum amigo doou para você um computador ou uma peça, alguma coisa assim, aí vale a pena você fazer a troca. E aqui, um pouco mais para baixo, tem mais algumas informações, a idade. Aqui ó, tem um teste de 64 núcleos, que aqui, entre esses dois processadores, não é tão interessante. É interessante quando tem mais de 8 núcleos. Porque se for um processador de 12 núcleos, por exemplo, aqui em cima no 8 core, se você comparar dois processadores de 8 núcleos, ou de um de 8 núcleos e um de 12 núcleos e um de 16 núcleos, aqui no 8 core vai mostrar igual. Na verdade eu não sei porque não colocaram esse 64 core aqui, 64 cores, para cima logo para ficar tudo junto. Mas enfim, se for um processador de mais de 8 núcleos, aí você vai ver a diferença aqui embaixo. Tem aí a data de lançamento, o i7 3770 é um processador de 2012, do segundo bimestre de 2012, e o i5 3330 é do terceiro trimestre de 2012. O i7 tem 8 MB de Smart Cache, o i5 tem
6 MB, então são 2 MB a menos. Tem as Embedded Options Available aqui no i7. Tem para jogos ou coisas do dia a dia do sistema operacional, isso não vai fazer diferença. E aqui tem algo que faz uma grande diferença aí no desempenho dos dois. Porque tem um Max Turbo Frequency, porque basicamente o processador ele tem um overclock automático. E o i7-3770 ele tem um clock máximo de 3.9 GHz no boost, enquanto o i5-3330 ele tem 200 MHz no boost, 3.2 GHz de boost. Tem também a questão dos gráficos, os gráficos integrados do i7-3770 é uma HD Graphics 4000, enquanto o i5-3330 é uma HD Graphics 2500. Tem também o clock da GPU, o i7 é 1.15 GHz, enquanto o i7-3330 é apenas 1.05 GHz. Aqui o HT, como eu já falei, vPro e Trusted Execution Tech, que tem também. E é basicamente isso. Acho que deu para ver aí a diferença de desempenho dos dois. Se você gostou do vídeo, clique no like. Até o próximo vídeo. Um abraço e tchau. Se você quiser outro comparativo de um processador específico para eu trazer aqui, pode falar também. Valeu, galera. Fui!